Sejam muito bem-vindos. Como o nosso presidente da Sociedade Teosófica destacou, esta é uma casa onde se propaga a fraternidade universal, sem distinção de religião, de classe, de filosofia. Eu gostaria de agradecer a presença dos representantes do corpo diplomático, especialmente do Cazaquistão, que nos convidou e nos honrou com este convite para falar sobre Ahmed Yazawi, né? Minha pronúncia de cazaque não é das melhores, me perdoem, mas é uma grande honra falar sobre Yazawi e também, por outro lado, difícil, porque sintetizar em 1 hora de palestra uma vida inteira dedicada ao autoconhecimento, à busca espiritual e à difusão do aspecto mais interno do Islã, que é o Tasawwuf, que é o sufismo, em toda a Ásia Central, não é uma tarefa assim tão fácil. Mas vamos lá. E também gostaria de agradecer a presença do irmão Ulisses Riedel, que é o fundador, criador, mantenedor da União Planetária, que é talvez o maior elo de ligação do governo cazaque com o Brasil. Então, com esse trabalho inestimável, ele direta e indiretamente proporcionou o acontecimento que é esta apresentação, juntamente com o corpo diplomático, né, do Cazaquistão. Para falar de Ahmed Yazawi, acho que nós temos que começar com um dos seus versos do Hikmat, que é o texto básico, que é o compêndio de sabedoria ou o livro de sabedoria, né, aonde ele expressa os seus pensamentos e dá origem a uma ordem de sufismo. Existem várias ordens sufis, né? Várias tarikas, né? E ele dá origem a uma tarika chamada Izawiya, né? Tarika Izawiya, aonde é apresentado a sua visão do sufismo. E ele usa o turco e não o persa ou o árabe para difundir essa escola e essa forma de pensamento. E aí, então nós temos Bismillah, em nome de Deus, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. E Ahmed Yazawi diz o seguinte: com o nome de Deus começo minhas palavras, conferindo joias de conhecimento a mentes ávidas. Com trabalho incansável, engoli o sangue amargo. Aqui, na minha visão, ele se refere ao sangue amargo dos desejos, dos nafs. Quem desvendará este segundo roteiro de sabedoria? Ninguém além de mim. Então, nesse pequeno verso, ele já coloca uma coisa essencial. Quem vai desvendar o roteiro de sabedoria de cada um? A própria pessoa, cada um de nós. Nenhum de nós pode percorrer o roteiro de sabedoria do outro. Nós temos que perseguir, trabalhar em nós mesmos, na busca daquilo que é tão batido em várias tradições, né, que é o autoconhecimento. Desde os gregos antigos já se falava em autoconhecimento. Mas não é um autoconhecimento meramente acadêmico ou literário. Bom, o Cazaquistão fica longe. Geograficamente fica longe, não é? Daí, nós temos no mapa o asterisco,
que mostra, asterisco em vermelho, que mostra onde fica o Cazaquistão, né, no sul da Rússia, e com os outros, abre aspas, estãos, Quirguistão, né, Turcomenistão, as outras terras dos outros povos, né, que todos eles de influência turca. Nessa região se fala basicamente turco. E, como disse o representante do corpo diplomático do Cazaquistão, Yasawi foi o primeiro a pregar, falar, discutir em turco. Porque nós ouvimos falar muito dos sufis, né? Nós ouvimos falar, quer dizer, em certos círculos no Brasil, sabe-se o que é sufismo. Lamentavelmente, uma grande maioria do povo brasileiro não sabe o que é sufismo. Sufismo, ou melhor, tasawuf, é o lado esotérico, é o lado interno, é o lado interior do Islã. E no Brasil é mais conhecido, no Brasil e no mundo talvez seja o sufi mais conhecido é Jalaluddin Rumi. Mas Rumi escrevia em persa. Fariduddin Attar, né, do Mantiq Utair, né, a linguagem dos pássaros, escrevia em persa, em farsi. Mas o Yasawi foi o primeiro a escrever e a propagar o sufismo em língua turca. Daí a sua importância. Aqui um mapa um pouco mais detalhado do Cazaquistão, né, o Quirguistão, né, a terra dos Quirguizes, Uzbequistão, terra dos Uzbek, né, Turcomenistão. O sufismo, o esoterismo islâmico, tem sido de certa forma, condenado por algumas pessoas, ou por alguns mulás, ou por alguns sheikh, no sentido de que ele seria uma inovação, que não seria islamismo tradicional, que não seria uma prática islâmica. Mas isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Porque as três religiões monoteístas, de origem abraâmica, seja o judaísmo, por ordem de aparecimento, o judaísmo, o cristianismo e o islã, essas três religiões que têm como base o patriarca Abraão, essas três religiões têm um aspecto externo e um aspecto interno. Por que com o Islã seria diferente? Por que o Islã teria só um aspecto externo? Evidentemente, nós não estamos condenando o aspecto externo. O aspecto externo tem a sua razão de ser. Algumas pessoas comparam o Sharia e Tasawuf com um vidro de perfume. Você precisa do vidro para carregar o perfume. Você não carrega o perfume nas mãos. Ele vai se esvair, ele vai derramar. Então, o vidro, a parte externa, seria a Sharia, que é, por si só, muito mal compreendida e deturpada em alguns lugares. Enquanto que o sufismo, o tasawuf, seria o perfume, seria a essência. Então, no judaísmo você tem a Kabbalah, que é o lado místico do judaísmo. No cristianismo, nos primeiros séculos, você tinha os gnósticos, os essênios. E no Islã surgiu depois o tasawuf, ou sufismo. A palavra sufismo vem, segundo alguns estudiosos, de suf, lã, porque os primeiros mestres dessa tradição se vestiam com roupas grosseiras, não se vestiam com seda, não se vestiam com brocados, com veludo, com tecidos caros, eles se vestiam com roupas simples, assim como o profeta, sallallahu alaihi wasallam, também se vestia. E assim como ele também se portava, né, de uma forma simples. Né? Ele não tinha interesses materiais. Né? Um profeta não tem interesses materiais, tem interesses espirituais. E também se diz
que a origem dos sufis teria a ver com o conceito, ou com a palavra Ahl al-Sufa, que seriam aqueles da varanda, o povo da varanda, aqueles que viviam na varanda da mesquita de Medina, onde o profeta esteve. Então essas pessoas que eram mais próximas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, essas pessoas teriam acesso a um conhecimento direto juntamente ao profeta, que a maior parte das pessoas não teria, um conhecimento mais reservado. Assim como a Isa bin Maryam, alaihi salam, Jesus, filho de Maria, tinha usava uma expressão, quando perguntaram a ele por que falava ao povo através de parábola, e ele disse: a vós, discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas ao povo eu falo através de parábolas. Então isso atesta que existiam níveis de conhecimento, né? E um dos maiores pensadores sufis e muçulmanos, que foi Al-Ghazali, né? Ele diz o seguinte, que foi um grande reformador islâmico e que lutou para que o sufismo, o tasawuf, fosse reconhecido como uma ciência islâmica. Ele diz o seguinte: eu sabia com certeza que eles, os sufis, são pessoas de estados, não pessoas de declarações. Eles eram pessoas de estados, não estados, né, como divisão de país, de estados, não, de estados de consciência. Eles eram pessoas de estados de consciência. Não eram pessoas de declarações, não eram pessoas de falas, não eram meros intelectuais. Eles estavam muito além do intelecto. Eles passavam por estados alterados de consciência nos seus treinamentos espirituais, que davam a eles uma visão da realidade completamente diferente de uma visão meramente intelectual. Existe uma história que exemplifica essa declaração de Ghazali, que é uma história passada no falecimento do filósofo espanhol, né, da Espanha moura, chamado Ibn Rushd. Ibn Rushd, quando o famoso sheik Ibn el-Arabi, quando jovem, foi apresentado para o Ibn Rushd. Há algum tempo, e o Ibn Rushd ficou muito impressionado com o Ibn Arabi. Ibn Arabi é considerado um dos maiores mestres espirituais de todos os tempos. Influenciou São João da Cruz, teria influenciado uma série de pensadores ocidentais, né? Porque houve muita troca entre o Islã e o cristianismo e o judaísmo durante a ocupação ou durante a permanência dos árabes na Península Ibérica. E o Ibn Rushd conheceu Ibn Arabi, Sheikh Al-Akbar, o maior de todos os sheiks, quando ele era criança. Mais tarde, o Ibn Arabi viajou para vários países do mundo, etc. E quando ele voltou à Espanha, o Ibn Rushd tinha recém-falecido. E ele foi ao enterro do Ibn Rushd. E quando ele chegou no enterro do Ibn Rushd, ele percebeu uma coisa estranha, peculiar. O cadáver do filósofo, do grande enciclopedista Ibn Rushd, foi colocado num burrico para ser levado ao cemitério. Só que aí acontece uma coisa peculiar. Como não dava para colocar o corpo reto em cima das costas do animal, e também ficaria estranho colocar o corpo encurvado nas costas do burrico, eles colocaram o corpo de Ibn Rushd ao lado do lombo do burro. Mas precisava fazer um contrapeso para o corpo não escorregar, mesmo estando amarrado, precisava fazer um contrapeso. Então eles colocaram do outro lado os livros que ele escreveu e da biblioteca dele. Imagine a cena. E aí, o Ibn Arabi, quando viu aquela cena, ele disse:
Que cena, que espetáculo, que coisa. De um lado, o corpo do filósofo, do outro lado, as suas obras, os seus livros. E o Ibn Arabi fez uma pergunta crucial. Terá ele atingido seus objetivos? Terá ele atingido os seus intentos? E daí eu acho que vem a expressão o burro carregado de livros. A civilização ocidental, do jeito que anda, e mesmo em alguns países árabes até, por que não? Porque há uma mútua troca de influências, nós temos que tomar, especialmente nós, metidos a intelectuais, nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos burros carregados de livro. O conhecimento intelectual não avança, ele tem um limite. Ele cria um liame, um nafs de autoafirmação, né, de egoísmo. Aí nós temos também Ibn Khaldun, né, que escreveu o famoso Prolegômenos, um texto clássico árabe, e ele falando sobre o que são os sufis, né? Sufis têm dedicação à adoração, dedicação total a Allah, subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo, desconsideração pelas elegâncias e ornamentos do mundo, abstinência do prazer, riqueza e prestígio procurados pela maioria dos homens, e retirar-se da presença dos outros apenas para adorar. Então, o objetivo dos sufis, né, é a aproximação do sagrado. Não é autoafirmação literária, não é autoafirmação de conhecimento vulgar, de conhecimento comum. Eles são o povo dos estados diferenciados de consciência. Nós temos também aí uma outra definição de sufismo. Sufismo é adquirir todos os traços de caráter sublimes e expulsar todos os traços de caráter inferiores. E uma frase de Yunus Emre, que é também um grande poeta, escritor turco, aonde o Yunus Emre foi um discípulo indireto, né, de Yasawi. Ele foi discípulo indireto de Yasawi, fez parte de uma escola que tinha ligação com a escola de Yasawi. Ele diz o seguinte: o coração de quem ama é o trono do Criador. Deus o adota como seu. Lamentável e miserável é aquele que parte um coração. Uma frase para ser colocada, quem sabe, na União Planetária, nos seus discursos. Mas seria muito infeliz da minha parte, desrespeitoso, não falar da silsila, da linhagem de transmissão de conhecimento espiritual, né, de Yasawi. Nós temos que falar, pelo menos en passant, do mestre de Yasawi, né, que foi Yusuf Hamadani. Yusuf Hamadani, né, além de Arslan Bab, né, além de Arslan Bab, Yusuf Hamadani foi talvez o principal mestre de Yasawi, né, de Ahmed Yasawi. Yusuf Hamadani tem uma peculiaridade que me chamou a atenção desde o início. Yusuf Hamadani deu origem a uma escola, né? Ele deu origem a uma escola sufi, chamada a escola dos Khwajagans. Os Khwajagan é a escola dos mestres de sabedoria. A escola persa dos mestres de sabedoria. Então, é interessante porque mestre de sabedoria é a expressão usada pela senhora Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica. Ela fala nos mestres de sabedoria. Blavatsky passou 10 anos no mundo árabe. Esteve na Turquia, conheceu os derviches rodopiantes, os derviches Mevlev. Então, Yusuf Hamadani criou uma escola sufi chamada Escola dos Mestres de Sabedoria. E ele foi o mestre
de Ahmed Yazawi. E aqui nós temos uma frase do Yusuf Ramadani. Ele disse: todos os homens sabem o que é o amor. Todos os homens sabem o que o amor é. Todos os homens sabem que o amor é o supremo poder, que une homens a Deus. Mas ninguém que não tivesse libertado do seu eu, do seu ego, será capaz de amar. Bom, finalmente, nós vamos então falar sobre o Khwaja Ahmed Yazawi. Como foi colocado aqui anteriormente, na delicada apresentação do representante do Cazaquistão, Ahmed Yazawi foi um poeta, mas assim como Rumi, ele não foi meramente um poeta, ele era um poeta e um mestre espiritual, né? Ele, de certa forma, seria como um Camões, assim como Camões, com o seu Lusíadas, né, espalhou o português, firmou o português, assim como Cervantes marcou o espanhol, da mesma forma Yazawi marcou a língua turca, porque ele começou a divulgar, pregar o Islã e o seu lado interior, que é o sufismo, na língua popular turca. Porque, como dissemos, outros mestres, como Attar ou como Rumi, escreviam especialmente em persa. Mas ele atingiu a população, a massa, escrevendo e falando em turco. Bom, ele foi um poeta, 1093-1166. Um dos primeiros místicos que exerceu influência poderosa no desenvolvimento das ordens sufis em todo o mundo de língua turca. Ele fundou uma tarika, uma escola, né, chamada Isawiya, ou Izevie, que se espalhou rapidamente por todos os países de língua turca, né? Ele era ligado a uma escola de jurisprudência islâmica, Hanafita, né, de Abu Hanifa, né? Diferentemente, nós temos aqui vários advogados, diferentemente do Brasil, onde só tem uma escola, basicamente, acho que se não me engano, o direito romano, né, de jurisprudência, né, o direito romano. No Islã, você tem pelo menos 4 escolas diferentes de jurisprudência, né? Então, ele era a escola Hanafi, é a escola que prevalece na maior parte do mundo muçulmano. E o Yazawi, ele era, antes de tudo, um humanista, né? Então, ele, por aquilo que ele falava e apresentava, ele rejeitava distinções de classe, né? Ele não tinha predileção por grupos sociais, né? Ele ensinava, assim como o Islã deve ensinar, que a comunidade, ela é uma só. Ela é uma só, né? E na sua ordem sufi, porque existem várias ordens sufis, né? O Rumi deu origem à escola Mevlev, a escola dos derviches rodopiantes. Bahauddin Naqshband deu origem à escola Naqshband, né? E vários outros pensadores deram origem a diferentes escolas. E a escola Yazawiya, ela tem duas características, tem algumas características, duas delas que aparecem também em outras escolas, mas ela enfatiza muito a questão do zikr, que é... O que é zikr? Zikr é a repetição de um dos 99 nomes sagrados de Deus. Deus, na tradição sufi-islâmica, tem 99 nomes. Cada um desses nomes é chamado de os mais belos nomes. Cada um desses nomes representa uma qualidade, um atributo.
E a recitação desses nomes, os exercícios onde se recita esses nomes, tem uma fortíssima influência espiritual. A outra coisa que e esse ritual, essa prática é chamada de zikr. E a outra prática que o Ahmed Yazawi mencionava era as conversas pessoais com os discípulos. Então, quando o discípulo tinha um sonho, quando o discípulo tinha um problema, tinha alguma angústia, ele pedia uma conversa pessoal com o mestre, onde ele apresentava o seu problema, a sua situação, e então o mestre o aconselhava. De certa forma, uma pré-psicologia, né? Uma pré-análise, muito antes dos psicólogos modernos, né? Bom, qual é o objetivo central dos sufis? O objetivo central dos sufis é marifat, né? Marifat quer dizer o conhecimento interior, o conhecimento daquilo que é o sagrado. Uma coisa também que chamou atenção recentemente foi um seriado da TV turca chamado Mavera, né? Que foi produzido em 2021. Aí nós temos na tela uma imagem desse seriado, que é um seriado sobre a vida do Ahmed Yazawi. Quem nos dera fosse traduzido para o português, né? Infelizmente não está acessível em português ainda, né? Nós sabemos, por exemplo, que a história do Ertugrul, o grande guerreiro otomano, é um sucesso nas plataformas, né? E foi legendado, traduzido para o português, e tem inúmeros fãs no Brasil. Então eu acredito que o Mavera também seria de grande atratividade se fosse exibido na língua portuguesa, né? E tornaria o Ahmed Yazawi mais conhecido. O Ahmed Yazawi, ele era dotado de grandes poderes espirituais, aquilo que no sufismo é chamado de karamat, né? Karamat quer dizer poder psíquico, poder espiritual, equivale ao que os yogis chamam de siddhis, poderes psíquicos, né? E eu vou contar duas histórias que exemplificam essas demonstrações de poderes do Ahmed Yazawi. O Ahmed Yazawi, ele não dependia dos seus alunos para sobreviver. Hoje em dia é muito comum pregadores de diversas religiões ficarem solicitando recursos, dinheiro das pessoas, não é? Mas ele não fazia isso, porque ele tinha um trabalho, que era um trabalho mais do que humilde, né? Ele fabricava conchas e colheres de tamanhos diversos, de madeira. E ele pegava essas colheres, essas conchas, e colocava num cesto, no lombo de um boi, e o boi, treinado ou não, ia para a cidade. E o boi passava pelas ruas da cidade. E as pessoas, quando viam aquele boi passando com as colheres, sabiam que eram as colheres feitas pelo Yazawi. E as pessoas, então, pegavam uma colher ou uma concha e depositavam o dinheiro ali. E o boi ia embora, continuava andando. Mas tinha uma coisa interessante. Se a pessoa pegasse uma colher e não pagasse, fosse embora, o boi ia perseguindo a pessoa. O boi ia continuando atrás da pessoa, né? Até que a pessoa ficasse constrangida, né? E depositasse o dinheiro ali. Porque todo mundo já ia saber, olha, se o boi está seguindo aquela pessoa, porque ele não pagou. Então, até uma pessoa amiga fez uma piada, né? Que hoje em dia no Brasil a gente não tem um boi que faça isso, mas temos o boileto. O boleto. Então, assim, ele era e depois, no final do dia, o boi naturalmente voltava, né, para a casa do Yazawi e ele recolhia o dinheiro que era usado pela sua manutenção. Imagine uma pessoa que vivia
mesmo naquela época, de vender algumas colheres e conchas, ou seja, ele tinha uma vida absolutamente humilde. E tem uma outra história que tem muito a ver com a questão da humildade versus arrogância intelectual, que me lembra também o Yunus Emre, né? Eu assisti alguns capítulos no YouTube, você vai encontrar alguns capítulos legendados em espanhol sobre a vida do Yunus Emre. E aí, quando o Yunus Emre chega na Dargah, na Tekia, na Zawiya, ou seja, no centro Sufi, né? O Yunus Emre, ele era um cadi, ele era um juiz, ele era praticamente um governante de uma província. E ele era muito preparado do ponto de vista intelectual. Mas ele resolve se tornar discípulo de um mestre Sufi. E quando ele chega para se tornar no centro desse mestre Sufi, ele imagina, o mestre vira para ele e diz: eu vou lhe dar uma função, um trabalho aqui. Aí ele imagina que o mestre, ele fica todo alegre, imagina que o mestre vai lhe dar uma função importante, ensinar as leis, de repente, para os outros discípulos, etc. e tal. Aí o mestre dá para ele um trabalho de limpar as latrinas. E ele vai fazer isso, naturalmente, bastante contrariado. E aí tem um momento em que o mestre dá para ele um zikr. Porque o zikr, o nome sagrado, um dos belos nomes de Deus, né, que o mestre dá para um aluno meditar, pode ser diferente do outro, dependendo do estágio em que o aluno se encontre. E aí, o mestre vira para ele: eu vou lhe dar um zikr. Aí ele fica todo feliz, imaginando que o mestre vai lhe dar um dos nomes de Deus, né? O clemente, o misericordioso, né? Um nome muito poderoso assim. E aí ele diz para o Yunus Emre: toda vez que uma pessoa, ele é o Yunus Emre, o hiperintelectual, o mestre diz para ele: toda vez que alguém perguntar uma coisa para você, você responde: eu não sei. Toda vez que alguém perguntava uma coisa para ele, ele era obrigado a dizer: eu não sei. Isso, uma pessoa que tinha um intelecto brilhante, dotadíssimo, né, que era o governante da província, né, e para qualquer pergunta mais estúpida, ele tinha que dizer: eu não sei. Né? Ou seja, uma forma de solapar, né, a arrogância intelectual. Mas, voltando a Ahmed Yassawi, né, ele dizia o seguinte: hoje em dia nós falamos muito, e existe no Cazaquistão um encontro, eu não sei se anual ou bianual, alguém está me apontando que são 3 anos, a cada 3 anos, um encontro de líderes espirituais e religiosos que acontece no Cazaquistão. Inclusive o Papa Francisco esteve presente, representantes da União Planetária e da Sociedade Teosófica estiveram presentes, né, aonde se propaga essa ideia da fraternidade universal. Então, o Ahmed Yassawi dizia: se você encontrar uma pessoa de outra religião, não ofenda. Deus evita os homens de corações cruéis e as almas dos ofensores. Isso colocado na boca de um muçulmano de séculos e séculos atrás. Infelizmente, hoje em dia, isso não está sendo praticado como deveria. Pessoas estão usando, talvez, a mais cruel, a mais absurda desculpa, que é a desculpa religiosa, para promover violência. Não existe nada, talvez, mais grave do que produzir violência utilizando a religião como desculpa. Porque está escrito no Alcorão: aquele que mata o inocente é como se matasse toda a humanidade. Aquele que salva o inocente é como se salvasse toda a humanidade. Isso aparece também na lei judaica, né?
Isso aparece também no cristianismo, que fala no perdão, que fala na caridade. Então, baseado nas 3 religiões abraâmicas, não existe desculpas para a violência. O que acontece são problemas geopolíticos, geoestratégicos, militares, etc. Mas não pode-se usar a religião para esse tipo de coisa, como essa desculpa. E a Zawi já chamava a atenção sobre isso, porque, do ponto de vista islâmico, mesmo mais tradicional, o julgamento final pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. O julgamento pertence a Deus. E não ao homem. E a religião não pode ser imposta. A imposição na religião está no Alcorão. Não tem valor. Não tem valor teológico. Eu não vou detalhar, mas na tela, como essa palestra está sendo gravada, as pessoas poderão parar a gravação depois com os ensinamentos espirituais deixados pelos Khwajagan, deixados pelos mestres de sabedoria, a escola da qual Ahmed Yazawi foi o segundo mestre. O primeiro mestre dessa escola, da escola dos mestres de sabedoria persa, foi Yusuf Hamadani. Em seguida vem Ahmed Yazawi, só que já falando em turco. Mas estes são os princípios dessa escola. São 11 princípios. Consciência durante a respiração, observar os passos, viajar em sua terra natal, solidão na multidão, recordar, trazer à memória, restrição, plena atenção, recolhimento, pausa do tempo, pausa dos números, checando que o zikr do coração, ou seja, a recitação dos nomes de Deus, ou frases sagradas, focado no coração, silenciosamente, seja repetido o número de vezes, tomando conta de seus número de vezes requerido, tomando conta de seus pensamentos errantes e dispersivos. Ora, para contar o zikr, para fazer o zikr, a repetição do zikr, normalmente se usa um masbahá, ou tasb, ou tisb, que é este espécie de aspas de rosário islâmico, Assim como tem o terço cristão, ou o mala budista hindu, você tem um masbahá, tasb, tisb, que é usado para contar o número dos nomes de Deus que você está recitando, fazer a contagem dos números mínimos que você tem que repetir. Então essa é uma prática psicoespiritual, O último, O último é a formação da imagem mental de seu coração com o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. A formação mental do nome de Deus escrito no coração, para enfatizar que o coração não tem consciência nem outro objetivo que senão a divindade. Daí que a palavra Naqshi, vem a palavra Naqshi, que quer dizer gravado, escrito. Naqshband quer dizer aqueles que escreveram o nome de Deus no coração. Então, esses ensinamentos são passados também na escola de Ahmed Yazawi, porque ele era o continuador de Yusuf Hamadani, da escola dos mestres de sabedoria. E aqui nós temos, para quem conhece um pouco de árabe, nós temos uma mandala, vamos dizer assim, e no centro, espelhado, dá para perceber que está escrito dos dois lados, é a mesma coisa, espelhado está escrito Hu. Assim como um ferreiro aquece a forja e forja o ferro com um martelo, o derviche, o derviche, ou seja, o sufi, deve forjar e purificar seu coração com o martelo do zikr, com o martelo da repetição do nome Hu. Hu quer dizer ele, quer dizer Deus. Ele, Deus. Ismail Atta foi um discípulo de Ahmed Yazawi. Bom,
Da escola dos mestres de sabedoria derivou muitas outras escolas posteriormente. Uma delas é a escola de Bahauddin Naqshband. Nós temos aí uma imagem moderna, vamos dizer assim, né? Porque não existia fotografia, evidentemente, naquela época. Nós temos uma apresentação imaginária de como seria Bahauddin Naqshband, fundador da escola Naqshband. E do lado direito da tela, nós temos o Sheikh Nazim al-Haqqani, fundador da escola Naqshband Haqqani, né? Que viveu em Chipre do Norte, escola essa a qual nós estamos ligados e lamentavelmente hoje o representante desse grupo em Brasília não pôde comparecer. Mas o Sheikh Nazim é da escola Naqshband Haqqani, né? E derivada da escola Naqshband. A escola Naqshband é derivada da escola dos mestres de sabedoria, da qual fazia parte Ahmed Yazawi. Portanto, existem ramificações até os dias de hoje. Devido ao andar do tempo, eu vou ler alguns dos escritos, né? Vou ler alguns dos escritos do Hikmat, né? Que é o compêndio de sabedoria. Divan Hikmat é o compêndio de sabedoria escrito em turco por Ahmed Yazawi. Esses escritos são compostos no estilo Muraba. Muraba tem a ver com Arba. Arba quer dizer 4. Normalmente são 4 versos, né? Nesses versos, normalmente, existe toda a utilização de de figuras de linguagem que exemplificam qualidades e ou, vamos dizer assim, não qualidades, e essas figuras, elas são, vamos dizer assim, arquetípicas, elas mostram, representam situações e estados. Então, por exemplo, para representar a arrogância dos faraós que se achavam semideuses, né? Para representar a arrogância, se coloca então a figura de um faraó, né? E tem algumas coisas peculiares, né? Por exemplo, uma das figuras de linguagem usadas pelo Ahmed Yazawi é Pir e Mugan. Pir e Mugan quer dizer aquele que serve o vinho. Aí nós temos uma coisa bastante contraditória e peculiar, porque o vinho, a bebida alcoólica, não é permitido, é haram, não é permitido no Islã. Mas então como é que um poeta sufi islâmico fala em vinho? Porque, na verdade, ele não está se referindo no vinho bebida alcoólica. Está se usando uma figura de linguagem. Ele está falando do vinho do amor, né? Ele está falando do vinho do amor, do vinho da verdade. Tem um poema árabe, né, do Ibn Farid, chamado O Elogio ao Vinho, onde ele fala que nós bebemos um vinho que existe desde antes da criação do vinhedo. Nós bebemos um vinho que existe antes da criação da uva. Ora, isso não é um vinho comum, né? Não é um vinho comum. Mas vamos a alguns dos poemas do Hikmat, né? Não embarque neste caminho sem orientação. Atenda a este apelo. Com um guia, progridam continuamente, ó queridos amigos, através de etapas, medidas, a jornada se desenrola. A sabedoria de um guia é um farol e permanece para sempre. Na tradição sufi, não existe a possibilidade da pessoa avançar espiritualmente meramente lendo livros. Ou pior, copiando o comportamento de outras pessoas. Você precisa ter uma instrução de alguém que percorreu o caminho. Daí que ele coloca aqui, através de etapas medidas. Alguém percorreu aquele caminho, sabe quais são as etapas,
e as mediu, as qualificou. E essa pessoa, esse ser que está num estágio espiritual avançado de evolução, ele pode, olhando para uma pessoa, dizer aonde ela está e o que seria mais recomendável para aquele caso. A imitação não cabe no caminho espiritual. Mais um poema do Divani Hikmat, o Compêndio de Sabedoria. Não recite minha sabedoria, poemas para aqueles que não carregam o fardo e amam o mundo. Aqueles que não carregam o fardo da busca espiritual, que nunca é leve, e amam o mundo, não merecem ouvir esses poemas. Não venda minhas joias para os ignorantes. Conheça o valor da sabedoria de Asawi. Prove um gole de vinho da jarra do amor. Aí temos, né, o vinho da jarra do amor. Quem é que é o Saki? Quem é que é o Pir Imugan? É o Pir, o velho, o sábio, o Sher. Ele é que traz, né, a jarra do amor. Ele que serve o vinho do amor. Aquele vinho que existe antes da criação da uva. Aí nós temos mais algumas falas também do Hikmat. Levante-se cedo, transforme as dificuldades em doçura. Segure firme a bainha da veste do mestre. Entregue sua alma ao amor do Senhor. Uma vez dado, o amor verdadeiro esclarece. Naquela passagem, no poema anterior, quando ele fala que não se deve dar as joias àqueles que não estão preparados, lembrou a expressão bíblica, né? Não dar pérola aos porcos, né? O verso seguinte: no ardor ardente do amor divino, a alegria da tarikat é encontrada, da escola, abandonando os enganadores, aqueles que buscavam o terreno da verdade, suportando inúmeras provações, entregando à própria alma, um centro de amor eles construirão, mas apenas através do papel da submissão. Aqueles que buscam o terreno da verdade, lembrando que Al-Haq é um dos nomes de Deus. Aqueles que estão buscando o terreno da verdade. Aqueles que trilham o caminho da luxúria enfrentarão a vergonha, desviando-se e escorregando do objetivo justo, pois Satanás é uma constante, próximo ou distante. Então, vilão, chute seu ego, quebre a barreira. Dê um pontapé no ego, quebre a barreira da separatividade, a barreira da arrogância, a barreira gerada pelos nafs, pelos impulsos, pelos desejos. No meio da multidão ignorante, Nondolar, acho que isso é uma palavra cazaque, Nondolar me parece, ou turca, procurei refúgio no subsolo, implorei aos meus amigos, orem por mim, que a sabedoria seja encontrada. Com profunda gratidão minha alma abraçou o sábio. No entanto, infelizmente, procurei em vão. Nenhum sábio surgiu. Assim fugi para as profundezas, buscando o solo sagrado da verdade. Ele fugiu para as profundezas dele mesmo. Ele começou a buscar dentro dele mesmo, no seu interior, né? Buscando a verdade em si. Aquele que conhece a si mesmo conhece o seu Senhor. É um ditado sufi-islâmico. Ó amigos, no contentamento do Sheikh, encontre o deleite de Deus. Sua devoção assegura o favor de Deus brilhando intensamente. Ele conhece os segredos através de trabalho e esforço, aqueles escravos devotados ligados a Deus para sempre. E agora vamos encaminhando para o final dessa exposição. Nós temos o mausoléu de Hoja Ahmad Azawi, que é patrimônio mundial da Unesco. Está aí. A tumba desses homens santos é visitada, e são reverenciados, é visitadas, né? E eu acho que nós encerramos com esta frase. Né? Sufi, tradicional, que diz o seguinte: você é o que seu coração
é. Você é o que seu coração é. Nada mais, nada menos do que isso. Para onde seu coração aponta, esse é o seu caminho. Que ele seja o caminho de Al-Haq, o caminho da verdade. Muito obrigado. Aqui no Ocidente, o nosso conhecimento, seja do islamismo, seja do ensino sufi, é relativamente pequeno. Então, quando ele traz essa palestra aqui, iluminando os nossos espíritos, isso é algo fabuloso e muito obrigado, Oswaldo. E eu gostaria de dizer, porque é importante que a gente tenha consciência disso, nós, os que estão aqui, que são da Sociedade Teosófica, é que o Cazaquistão está fazendo um trabalho com absoluta sintonia com o trabalho da Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica, fundada há 148 anos, ela tem uma postura espiritual abrangente, com todas as religiões, valorizando todas elas, e numa abertura em que o teósofo não é dono da verdade, é um buscador da verdade. E a gente não vê isso pelo mundo, mas vê isso no Cazaquistão. No Cazaquistão, esse trabalho que está sendo feito há cerca de 20 anos, com encontros magistrais, aonde o governo do Cazaquistão e o seu centro Nazarbayev, eles promovem um encontro com as maiores autoridades espirituais do mundo, dentro de um clima de paz, de amor, de fraternidade, e elaboram documentos. Agora, no 7º encontro, porque eles fazem de 3 em 3 anos esse encontro, foi elaborado um documento como a declaração do encontro. É profundamente sintonia com que aqui na Sociedade Teosófica nós predicamos e dizemos, a sintonia absoluta. Parece que foi escrito por um de nós, quando na verdade foi escrito por eles, mas nós vemos que está com a sintonia total. E agora, então, nós vemos que uma coisa grandiosa, para mim é uma coisa grandiosa, porque a Sociedade Teosófica, apesar da sua idade, apesar do seu tempo de vida, ela é uma organização relativamente pequena diante deste mundo. E hoje nós encontramos um governo de um Estado atuando na mesma linha que o trabalho da Sociedade Teosófica é feito. E é por isso que a Sociedade Teosófica e a União Planetária, que é um braço seu de atuação nesse mundo, estão valorizando e buscando promover o Cazaquistão no mundo, porque essa cultura, essa filosofia do Cazaquistão precisa ser implementada aqui. Nós trabalhamos nesse sentido, mas somos relativamente pequenos diante do tamanho da tarefa. Mas quando temos um Estado, um governo como esse, que eu considero que, na minha visão, os seres que têm dirigido tanto o Nazarbayev como hoje o Tokayev, para mim são seres iluminados. E por isso eu agradeço ao Oswaldo e agradeço ao Cazaquistão.